Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nessa aula, falarei sobre o comando keydigit. O comando keydigit é um comando de simulação de digitação. Tá? Então, ele permite que você desenvolva robôs nessa linguagem que simulem um usuário digitando algum tipo de informação em algum campo específico na tela do computador. Isso pode ser na tela, num campo especial de uma tela de um aplicativo, pode ser em um campo, em uma página web, na internet. Por exemplo, você pode criar um robô que digite para você o seu login para que você acesse um determinado site. Tá? Ele pode digitar para você o seu endereço de e-mail, uma senha também. Você pode pedir para que ele digite uma senha, um endereço de e-mail e pressione Enter, por exemplo. Tá? Ele pode simular, você pode criar robôs que automatizem alguns processos de digitação em algumas partes específicas aí do seu computador. Pode ser na internet, principalmente, como eu já disse, digitando logins de acesso, por exemplo. Tem várias possibilidades, tá? Existem muitas maneiras de usar esse robô. Um robô que trabalhe, né, com esse tipo de comando, que faça a simulação de digitação. Existem N aplicações. Okay? Nessa aula, eu me limitarei apenas a explicar o funcionamento do comando, tá? Do comando keydigit. Não falarei muito sobre aplicações, porque são muitas. A diversidade de aplicações é muito extensa, né? Então fica muito difícil prever as situações. Então isso vai depender muito, isso depende muito, na verdade, do tipo de aplicação, do tipo de robô a ser desenvolvido e do problema a ser solucionado. Tá certo? Bom, eu farei um robô simples aqui, demonstrarei como funciona esse comando, com um robô muito simples, que fará o seguinte, que acessará aqui, ó, a página onde eu estou aqui no meu web browser, a página principal aqui do Google, né? E fará o seguinte, tá? Esse meu robô, ele digitará alguma coisa para ser pesquisado no Google. Tá? Ele digitará aqui uma palavra, um termo, uma expressão, e pressionará a tecla Enter para mim. Tá? Então ele fará apenas uma pesquisa. Ele fará uma pesquisa aqui no Google para mim. Tá certo? É só isso que ele fará. Digitará um conteúdo e acionará a pesquisa do Google sozinho. Tá certo? Bom, vamos ver como que se usa esse comando. Tá? Esse comando, se eu alternar aqui para o manual da linguagem, veja, esse é o manual da linguagem. Aqui no manual, perceba que esse comando ele requer 3 parâmetros, tá certo? O keydigit, né? Ele requer dados a serem digitados, e aqui tem um comentário que podem ser obtidos através de herança direcional ou herança de memória. Significa que você pode aqui indicar um endereço de memória que contém os dados a serem digitados. Você não precisa colocar diretamente como parâmetro do comando aqui abaixo dele, né? Você não precisa colocar os dados propriamente ditos. Você pode especificar uma unidade de memória, uma referência também, que contém os dados, tá? E na linha 2 de parâmetro, né, ele requer a coordenada horizontal do ponteiro do mouse, a coordenada x. E na linha 3 de parâmetro, ele requer a coordenada y do ponteiro do mouse, tá certo? A coordenada vertical. Na verdade, o que acontece? Esse comando ele precisa que você especifique a posição onde o robô digitará. Você precisa especificar para ele através do ponteiro do mouse a posição, as coordenadas, como eu disse, no plano cartesiano, as coordenadas x e y, que na verdade também isso depende da tela do computador, depende da resolução de vídeo, né? No caso, aqui no editor de códigos da inteligência computacional, nós temos aqui na barra de ferramentas, na parte superior do editor, onde estou com o mouse, nós temos aqui a seção de resolução. Veja que o editor ele já mostra aqui em cima a resolução de vídeo atual do seu computador. Né? No meu aqui no caso, o meu está na resolução 1366 por 768. Então é 1366 de largura por 768 de altura. Tá certo? Essa é a resolução de vídeo atual que eu tenho. E é claro que o posicionamento do ponteiro do mouse, né, aqui na página do Google, onde eu quero que o meu robô digite alguma coisa aqui na pesquisa, exatamente onde eu estou com o mouse agora, isso terá que ser relativo à resolução de vídeo do meu computador. Isso depende do computador do usuário, tá certo? Para que eu descubra a posição aonde o meu robô deverá digitar, eu posso utilizar a ferramenta captura mouse, né? Que é uma ferramenta que nós temos aqui na parte superior do editor de códigos. Veja, aqui onde eu estou com o mouse, na barra de ferramentas, nós temos a ferramenta captura mouse. Né? Ela permite capturar a posição do ponteiro do mouse. Na verdade, ela me retorna valores, né? Ela me retorna um valor para a coordenada x e outro valor para a coordenada y. Com isso, eu saberei aonde o meu robô digitará, aonde ele iniciará o processo de digitação automática, vamos dizer assim. Ele fará uma simulação, né? Tá certo? Essa ferramenta captura mouse ela é muito fácil de usar, muito simples.
Eu explico sobre essa ferramenta, eu falo sobre essa ferramenta em outro vídeo, né? No canal da Inteligência Computacional. Se você tiver mais curiosidade sobre essa ferramenta, tiver alguma dúvida, você pode pesquisar sobre esse vídeo aí, procurar por esse vídeo, tá certo? Basicamente o que ela faz é o seguinte, eu posso especificar aqui onde eu estou com o mouse um tempo, em segundos, para que ele me dê um tempo até que eu posicione o ponteiro do mouse na tela. Na verdade eu tenho que posicionar o ponteiro do mouse aonde eu quero, a partir de onde eu quero obter as coordenadas, e aí ele retornará para mim automaticamente, depois de alguns segundos, essas coordenadas, tá? Para que eu insira no código do meu programa. Então aqui, voltando lá, eu especifico um tempo em segundos, né? Para que ele me dê tempo suficiente para que eu possa posicionar o ponteiro do mouse aonde eu desejo, né? Para que ele me dê um fôlego, ele me dê um tempo para respirar, vamos dizer assim, tá certo? Depois eu clico no botão capturar, que é aqui esse botão em vermelho, né? Eu clico no botão capturar e depois de algum tempo ele retornará então a posição para mim, de onde estiver o mouse no momento, né, as coordenadas. Eu só tenho que posicionar o mouse aonde eu desejo, né, a partir de onde eu quero as coordenadas, tá certo? Bem, eu faria o seguinte, eu reduzirei um pouquinho o tamanho da fonte aqui, no meu código aqui agora, tá? E eu farei assim, veja, eu preencherei o comando keydigit, aqui com os devidos parâmetros, tá certo? Faria o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que colocar aqui, né, é o primeiro parâmetro, que é o texto que ele digitará, para mim que ele simulará uma digitação. Nesse caso, eu desejo fazer uma busca no Google, eu quero que o meu robô faça uma busca automática aqui no Google para mim, digitando sozinho, né, digitando automaticamente. Então, primeiro eu preciso saber o que eu pesquisarei. Então, eu pesquisarei sobre a NASA. Vamos ver, eu quero que ele digite aqui, ó, a palavra NASA, para mim em minúsculas mesmo, aqui, ó, em letras minúsculas, tá certo? Então eu pesquisarei NASA, eu quero pesquisar tudo sobre a NASA, ok? Ele digitará aqui para mim isso aqui automaticamente. Tá certo? Lá no Google, tá? E aí, logo abaixo desse parâmetro, eu tenho que ter mais um parâmetro, como eu já disse, que é a coordenada x, e depois o terceiro parâmetro será a coordenada y. Coordenada do quê? Coordenada do ponteiro do mouse, né? Eu tenho que mostrar para ele aonde ele digitará, e ele saberá aonde ele deve digitar, em que parte da tela ele digitará, em qual campo ele digitará essa palavra, né? Ele saberá isso a partir das coordenadas do ponteiro do mouse, tá certo? Eu tenho que indicar para ele. Então o que eu vou fazer aqui? O que eu preciso agora é capturar as coordenadas do ponteiro do mouse, né? Ou seja, diretamente na posição aqui, ó, onde ele digitará a palavra NASA, que seria no campo de pesquisa aqui do Google, onde estou com o mouse, tá? Então eu faria o seguinte, eu usarei agora aquela ferramenta que eu acabei de explicar aqui, a ferramenta captura mouse aqui em cima, né? Eu especificarei um tempo aqui, então, 5 segundos é o ideal, né? 5 segundos, mas já está 5 segundos. Eu deixarei assim 5 segundos e clicarei no botão capturar. Veja que eu cliquei, ele me dá uma mensagem aqui, olha, esse ambiente será minimizado agora, para que você posicione o ponteiro do mouse no local desejado e aguarde. Deseja continuar? Eu confirmarei a mensagem e automaticamente, e imediatamente, né, eu alternarei para a janela do meu web browser e posicionarei o ponteiro do mouse lá no campo de pesquisa do Google, certo? No começo do campo de pesquisa. Vamos lá? Confirmei. Veja que eu já alternei para o web browser e aqui eu posicionarei o mouse onde eu quero, aqui, ó, bem aqui, ó. Veja que eu posicionei o mouse lá, ele disse que capturou, né? Ele mostrou a mensagem, ó, posição capturada, certo? Veja aqui em cima agora, na barra de ferramentas, aqui onde estou com o mouse, do meu editor de códigos, veja que ele retornou as coordenadas aqui para mim, ó. Ele retornou 464 para a coordenada x e 418 para a coordenada y. Tá? Essa é a posição onde eu coloquei o mouse lá na página do Google, né? Então eu clicarei aqui agora na setinha onde eu tenho umas setas vermelhas. Veja que eu tenho um botão aqui, ó, de seta vermelha. Esse botão, ele fará o quê? Quando eu clicar nesse botão, ele inserirá esses valores para mim aqui no meu código, para facilitar, para que eu não tenha que digitar. Vamos ver então? Clicarei. Veja que ele inseriu as coordenadas aqui, ó. Coordenada x, coordenada y. Agora o que eu faço com esses valores, né? Eu coloco esses valores aqui, eu adapto esses valores como parâmetros do meu comando keydigit aqui, tá certo? Ó, esses são os parâmetros que faltavam, então, tá certo? Agora eu tenho o meu comando keydigit completo, né, preenchido, com os devidos parâmetros, o texto a ser digitado, né, ele digitará e simulará a digitação dessa palavra, e as coordenadas x e y, que seriam as coordenadas relativas, então, ao ponteiro do mouse, aonde eu posicionei o ponteiro do meu mouse. Tá certo? Então, nessas coordenadas aqui, será onde ele fará a digitação. Ele simulará a digitação exatamente, então, aqui no campo de pesquisa do Google, onde eu posicionei meu mouse, porque eu estou dizendo para ele onde ele digitará. Né? Ok? Eu disse para ele onde ele tem que digitar. Certo?
Mas temos um problema aqui. Quando eu iniciar esse robô, se eu executar agora esse robô, ele imediatamente executará o comando keydigit aqui para mim. Eu não quero que ele execute de imediato, porque eu preciso primeiro preparar o cenário, preparar o ambiente para que o meu robô trabalhe, né? Então temos que ajudar o robô. Preciso preparar o cenário. O que seria nesse caso? Nesse caso, o cenário é alternar para a janela do web browser. Eu preciso alternar para a janela, para que ela fique visível aqui, para que a página de pesquisa do Google fique visível, né, para que ele venha aqui e digite o conteúdo, tá certo? Então eu faria o seguinte aqui. Eu faria assim, eu agora colocaria um outro comando aqui em cima, que é o comando prog pause segue, tá? Ó, prog pause segue, né? Que é um comando que faz o quê? Comando que pausa a execução do meu software, do meu robô por alguns segundos, tá certo? Então eu faria o seguinte, eu pausarei aqui por 10 segundos o meu robô. Então inicialmente esse bloco de comando diz ao robô, olha, espere 10 segundos e só depois comece a trabalhar. Então ele aguardará 10 segundos antes de começar a trabalhar, ou seja, antes de executar o comando keydigit aqui abaixo, certo? Então ele aguardará 10 segundos e depois digitará a palavra NASA para mim, lá no campo de pesquisa lá do Google aqui, ó, tá certo? Que foi onde eu disse para ele, né, fazer isso, tá certo? Então, veja que então eu alterno para cá, né? Veja que ele digitará e nessa posição, tá certo? Veremos se isso acontece agora, tá? Eu clicarei em executar aqui no canto superior direito do meu editor de códigos, executarei esse robô, né? E veremos se ele vai digitar o comando não, desculpe, a palavra NASA lá no campo de pesquisa. Vamos ver. Ó, eu vou confirmar a mensagem de início e rapidamente alternarei, né, para a página do Google. Vamos lá. Ó, veja que está executando, alternei, vamos aguardar então. Soltarei uma mouse, liberei o mouse aqui, né? Tem que liberar o mouse, tá? Para fazer isso, não podemos interferir, o robô tem que ter liberdade para trabalhar, né? Ó, veja que funcionou, tá? Veja que funcionou. Ele alternou rapidamente, ele alternou brevemente para a janela do editor de códigos, tá certo? E depois ele alternou novamente para a janela do web browser e veja que ele digitou a palavra sozinho. Foi ele que digitou aqui a palavra NASA, tá? Não foi eu que digitei. Eu apenas liberei o mouse para que ele pudesse posicionar o mouse aqui nesse campo de pesquisa. Veja que você não pode atrapalhar o robô. Os robôs desenvolvidos nessa linguagem, na linguagem AI Scripter, são robôs interativos, né? Eles adotam um comportamento como se fosse um usuário. Portanto, quando eles trabalham, eles assumem o controle do mouse e do teclado, tá? Eles assumem o controle do seu computador. É como se alguém estivesse trabalhando no seu computador. E nesse momento você não pode usar, tá certo? Então, nesse caso, quando o robô utiliza o mouse para trabalhar, você tem que deixar o mouse livre. Se você interferir ou utilizar o mouse, você atrapalhará o trabalho do robô, né? Então você precisa dar exclusividade para ele em algumas situações, tá certo? Ou seja, nos robôs desenvolvidos na linguagem AI Scripter. Então é uma linguagem que desenvolve robôs interativos, não são robôs que trabalham por trás dos bastidores, onde são robôs que interagem com o usuário. Ele trabalha em parceria com o usuário, né? Tá certo? É isso, ok? Então veja que funcionou o nosso teste aqui, ó. Tá? Agora veja, ele digitou a palavra NASA para mim, mas ele não pesquisou de fato, né? A pesquisa não aconteceu. Ele não executou a pesquisa. Por que ele não executou a pesquisa? Porque falta um detalhe. Eu preciso que o meu robô pressione a tecla Enter. Quer dizer, além dele digitar a palavra NASA lá na pesquisa, né, no campo de pesquisa, ele precisa confirmar essa pesquisa. Ele precisa dizer lá para a página de busca que ele quer, de fato, executar essa pesquisa. Ele apenas digitou. O comando keydigit, ele faz isso, né? O comando keydigit, ele apenas digita, ele é um comando de simulação de digitação, como eu disse no início da aula. Ele simula o trabalho de digitação, é como se uma pessoa digitasse aquela palavra, ok? Porém, ele não executa outros comandos, né? Para que eu confirme a busca lá na página de busca, para que eu confirme essa pesquisa, para que eu execute de fato a pesquisa sobre a palavra NASA, eu preciso de um outro comando agora. Eu preciso de um comando que vá pressionar a tecla Enter. Né? Porque quando você pressiona a tecla Enter lá no campo de busca, né? Aqui no caso do Google, quando você pressiona a tecla Enter, ele aciona essa busca. Né? Ele vai executar a busca sobre essa palavra que foi digitada. Então, eu preciso dizer para o robô, olha, digite a palavra, né? E logo em seguida, pressione a tecla Enter. Para isso, eu preciso de um outro comando, tá? Que não é o comando keydigit. É o comando keypress. É esse comando aqui, ó. É um comando que pressiona outras teclas no seu teclado, simula o pressionamento de uma tecla,
né? Ou seja, ele não é um comando que simula digitação, né? Ele simula pressionamento de teclas individuais, tá certo? Então esse comando aqui, ó, o comando keypress, tá? Então onde eu estou mostrando aqui com o mouse, veja, o comando keypress simula a digitação de teclas independentes. E o comando keydigit simula digitação de um texto. São comandos diferentes, tá ok? Então veja que keydigit é simulação de digitação e keypress é simulação de digitação de teclas. Tá? Então keypress digita tecla e o keydigit digita texto. É isso, tá certo? São comandos diferentes, tá bom? Agora, eu expandirei a minha área de código aqui, clicando na setinha que está ao lado direito do meu editor de códigos aqui, ó. Se eu clicar na seta para cima, ele expande a área de código, tá? Então veja que no comando keypress aqui, o comando keypress ele também requer parâmetros, né? Ele precisa de um único parâmetro, que é o código da tecla a ser pressionada. Cada tecla do nosso teclado aqui do computador, cada tecla possui um código associado, tá? A tecla Enter possui um código, a tecla Backspace possui outro código, a tecla barra de espaços possui um código. Isso é universal. Existe uma tabela de caracteres chamada tabela ASCII, né? Que é essa aqui, ó, que pode ser consultada na internet. Tá? Existem várias tabelas, na verdade. Então a tabela ASCII é uma tabela padrão mundial que contém os códigos das teclas de um teclado, pelo menos de um computador PC, de um computador de arquitetura PC, tá certo? Então, como eu disse, né, essa tabela contém códigos de caracteres e códigos de teclado, né? Então cada tecla possui um código. E no caso aqui, eu quero que o meu robô pressione a tecla Enter, né, para executar a pesquisa lá na página de busca. Então, a tecla Enter possui o código 13, tá bom? Esse código aqui, ó, tá? Então, a tecla 13 equivale à tecla Enter. Então, nesse caso, eu estou falando para o robô pressionar a tecla Enter. Então, veja o que ele fará, né? Novamente aqui, revisando o nosso programinha, né? Aliás, lá no primeiro comando, lá no primeiro bloco de comando. Então, no primeiro bloco de comando do meu robô, eu peço para ele aguardar 10 segundos. Através do comando prog pause segue, ele aguardará 10 segundos, né? Depois, através desse bloco de comando aqui, ó, do comando keydigit, ele digitará lá no campo de busca da página do Google, ele digitará a palavra NASA para mim, certo? E depois, no último bloco de comando, ele usa o comando keypress para pressionar a tecla Enter para executar a busca, a pesquisa, certo? Então, primeiro ele digita o conteúdo da pesquisa e depois ele finaliza a pesquisa executando essa pesquisa, tá? Então, ele digita os dados a serem procurados e depois executa a pesquisa através de um comando de teclado, ou seja, pressionando a tecla Enter, ok? Vamos ver se isso funciona? Vamos ver se dá certo? Tá? Faremos a pesquisa novamente. Primeiro, eu vou apagar a palavra que ele digitou aqui no campo de busca, veja que eu apaguei, eu vou deixar em branco aqui para que ele volte a fazer a pesquisa, tá? Retornarei no editor de códigos, e agora sim, executarei novamente o nosso robô aqui. Vamos executar, vamos ver se agora ele digita a palavra, né? Digita o conteúdo e também executa a busca. Vamos ver se ele executa essa pesquisa para a gente. Vamos lá. Clicarei aqui no executar, veja que eu cliquei no botão executar, confirmarei a mensagem de início e alternarei rapidamente para a página de busca lá, o site de busca, tá certo? No caso do Google. Vamos lá, confirmei, alternei para a página de busca e vamos aguardar agora. Vamos aguardar, vamos ver se ele realiza a pesquisa para nós, né? Vamos ver. Muito bem. Veja que ele fez isso, né? Veja que ele digitou, então, perceba que ele digitou o texto lá para mim no campo de busca e pressionou a tecla Enter. E automaticamente ele executou a busca como se fosse um usuário utilizando o computador aí, tá? Ele simulou o usuário, né? Fazendo uma busca no Google, na verdade. Tá certo? Então esse nosso programinha, veja que ele retornou informações aqui sobre a NASA, né? Na página do Google. Então veja que o nosso programinha aqui, esse programinha, ele é um robô, é um pequeno robô, né? Que faz o quê? Que executa uma busca no Google. É isso. Tá certo? Ele é um robô, então, computacional, né? A linguagem AI Scripter permite o desenvolvimento de robôs computacionais e interativos, né? Que simulem o comportamento do usuário. Ou que usem o computador, utilizem o computador em parceria com o usuário, auxiliem o usuário no uso do computador, vamos dizer assim. Você consegue desenvolver na linguagem AI Scripter robôs colaborativos, né? Que colaboram com o usuário, né? Auxiliam o usuário na navegação e em outros tipos de trabalho. Tá certo? São robôs computacionais colaborativos, ok? Muito bem, o que eu tinha para falar nessa aula era isso, né? A aula basicamente era sobre o comando keydigit,
que simula a digitação. Eu tive que precisei utilizar outros comandos complementares para fazer a demonstração, né, do comando, tá? Mas é isso. Então, por favor, pesquise mais sobre essa linguagem AI Scripter, assista aos outros vídeos no canal da Inteligência Computacional para conhecer mais, né, sobre a linguagem, para que você possa criar robôs interessantes aí nessa linguagem AI Scripter e até a próxima aula, tá bom? Muito obrigado.